a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje, utilidade pública que está de cara nova, de marca nova, de cenário novo, batendo um papo aqui com o professor doutor Sérgio Araújo, com esse grande desafio que é vencendo o desemprego. Os detalhes, claro, estão aqui no livro do professor. As pessoas podem adquirir o livro de que forma? Bom, ele pode adquirir tanto na livraria Scariz, já está lá na Scariz, e também pelo site do livro, www.vencendodesemprego.com.br. Então, nesses dois locais, tanto pela internet manda entregar em sua casa sem nenhum custo. E aí, olha, a gente está falando aqui, dando uma pincelada sobre alguns tópicos quando o assunto é vencer o desemprego. Mas, assim, o grosso mesmo, a maior parte das informações está aqui no livro e, claro, aqui no bate-papo com o professor. O professor estava encerrando agora, a gente estava conversando agora no final do último bloco, já puxando um pouco para as redes sociais. A forma que a pessoa se comporta nas redes sociais, isso também influencia, porque muitas empresas estão buscando informações sobre os candidatos também nas redes sociais. Eu tenho visto algumas pessoas dizerem ainda que eu não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho porque... Veja, hoje, as redes sociais são grandes aliados, tanto das pessoas quanto das empresas. E nas redes sociais, você encontra pessoas que... encontro amigos de 30 que eu não vi há 30 anos nas redes sociais. E as empresas descobriram que as redes sociais são uma grande forma de recrutar pessoas. Então, as pessoas, às vezes, a empresa coloca, eu tenho uma vaga de... Aí coloca lá. E isso se multiplica de forma muito grande. E as pessoas, olha, fulano, e começam a marcar uns aos outros, e as pessoas começam isso através de uma postagem, a rede social, ainda mais num assunto tão importante, ele se viraliza e todo mundo se conhece. Mas neste processo, é muito interessante que você tenha cuidado com o que você posta na sua rede social, porque isso também pode servir de instrumento tanto de apoio quanto negativa mesmo para a vaga. Você. Porque se você coloca aquela informação, uma frase que eu não gosto e não sugiro, graças a Deus hoje é sexta-feira. Essa é uma frase que diz que você está dando, graças a Deus que está saindo daquela empresa. A grande frase que o emprego legal é aquele que na sexta-feira você já fica ansioso pela segunda. Né? Então, se você tem um emprego que no domingo, quando é domingo 6 da tarde, você começa a ouvir a programação da televisão e aí começa a lhe dar aquela ânsia, sabe, meu Deus, amanhã de manhã eu tenho que ir trabalhar, eu aconselho você a procurar outro. Né? Porque o emprego, você tem que ter vontade de trabalhar. Você tem que ter prazer em estar trabalhando. E aí, às vezes, a empresa está procurando exatamente uma pessoa que, assim, um sábado por mês... tenha o tempo disponível, enfim, a depender da atividade. Toda empresa precisa da hora extra do funcionário. Ela só precisa pagar por isso, né? Mas precisa da hora. Toda empresa vai precisar de um domingo estar lá na empresa. Toda empresa vai precisar de um sábado sair um pouco mais tarde. Toda empresa vai precisar, porque ela não vai contratar um funcionário para trabalhar 1 hora naquela semana. O que não pode ter abuso disso. E você não pode se negar a isso. A questão é a seguinte, quanto mais você se doa à empresa, mais rápida é a sua ascensão na empresa. Ou você não quer crescer? Então, a empresa, ela recompensa você por aquilo que você oferece a ela. É uma troca. Então, você não pode ter... Um funcionário que 1 hora antes já está... computando que falta 1 hora já para eu ir embora, falta 40 minutos para eu ir embora. Não, mas vou dizer tanto, tem gente que fala assim, meu Deus, hoje dá 7, mas não dá 6, né? Não, mas não é isso. Faça o seu trabalho com prazer. Se você fizer o seu trabalho com prazer, se isso está acontecendo, se você dá 7, mas não dá 6, ou hoje eu vou ter que sair mais tarde, ou ainda bem que é sexta-feira, oh meu Deus, segunda, tem uma frase que é, né? Segunda-feira e agora é isso toda semana, né? Tem gente que coloca...
isso, que bom que segunda-feira eu estou trabalhando. O trabalho é que dignifica o homem. E quando isso acontece, essa queixa ela acontece com frequência, os colegas percebem, todo mundo percebe. O seu chefe percebe, sua família percebe e você vai acabar sendo demitido. E uma outra pessoa que às vezes gosta de você e aí estava pensando, não, estou precisando de um funcionário novo, mas aquele cara é legal, mas é quando começa a perceber que aquela pessoa reclama, aquela pessoa que poderia conquistar uma vaga já perdeu. Mas o problema maior é que se você está reclamando muito, naturalmente você vai começar a perder rendimento. Se você começa a reclamar do seu serviço, já naturalmente você começa a perder rendimento dentro da empresa e isso vai começar a acarretar outros problemas. E você vai acabar perdendo, sendo demitido da sua empresa. Sobre a questão do currículo, chegou uma pergunta, trabalho voluntário conta como um certo tipo de vantagem na hora de apresentar? Todo trabalho conta como vantagem na hora de apresentar. Trabalho voluntário, trabalho que você fez, trabalho social... Estágio, trabalho sem carteira assinada, tudo isso tem que estar no seu currículo. Porque na hora de contar, se você tem um trabalho voluntário e o cara não tem nada, vai contar a seu favor. Se você tem o mesmo currículo da pessoa, mas você tem um trabalho voluntário a mais, conta em favor da pessoa. Se você fez um trabalho voluntário, isso mostra que você tem uma tendência a fazer mais pela empresa do que simplesmente ser remunerado por isso. Um outro assunto que deixa muita gente assim pisando em ovos na hora de precificar o serviço. Esse é um grande... Você passa por todas as fases da seleção, daqui a pouco você chega e quanto é o seu salário? Mas sabe o que é pior? Tem gente que não sabe nem para que cargo está concorrendo. Muitas vezes eu chegava, bom dia, eu sou Sérgio Araújo, você sabe qual cargo você está concorrendo? Não. Você quer trabalhar de quê? De qualquer coisa. Veja, se você quer trabalhar de qualquer coisa, em qualquer lugar, para ganhar qualquer coisa, ou qualquer quantia, significa que você já está em desvantagem. Você precisa saber, ter foco na sua carreira. Você precisa saber, você quer trabalhar de quê? E você ir atrás daquele emprego. Se você começar a panfletar seu currículo de sorveteiro a limpador de chão, então você não tem foco na sua carreira. Você vai ganhar qualquer coisa, trabalhar em qualquer lugar e vai a vida toda ficar nesse marasmo. Quando você for concorrer a um determinado cargo, você precisa saber quanto aquele cargo paga. E aí você já vai ter... O problema é que o seu empregador tem todas as informações, ele sabe quanto quer lhe pagar, ele sabe que cargo você está concorrendo, ele sabe que pessoa ele quer ali, e você não sabe. Então você sai em desvantagem, então você aceita qualquer função e aceita quanto ele quer pagar. Uma amiga minha agora acabou aceitando metade do preço que ela tinha no emprego interior. Por quê? Porque ela não sabia o quanto o empregador estava disposto. Ela poderia ter brigado um pouco mais na negociação, mas ela teve receio de, na hora de brigar, ela tinha um bom currículo, de perder aquela vaga. É o grande erro hoje, o nosso trabalhador hoje, ele não é informado, e é um dos motivos que nós escrevemos esse livro. Ele precisa saber que, para ele brigar pelo salário dele, ele tem que saber o quanto ele vale. E ele não sabe. Hoje o nosso trabalhador não sabe. Então ele precisa pesquisar no mercado quanto a pessoa está ganhando. Ele precisa, porque pior do que ele querer mais do que acha que vale, ele aceitar menos do que realmente ele vale. Então muitas vezes o seu salário, o mercado paga 5 mil e você aceita 1.500, para mim está ótimo, está feliz. Deixa aqui, se você tem qualificação, experiência, atitude, iniciativa, liderança, todos esses aspectos, o mercado lhe pagaria 5, 6, 7, 8 mil e você aceita 1.200 sem negociar adequadamente com o seu empregador. Vai ficar um funcionário frustrado. Frustrado. E não vai demorar para isso. Muitas vezes a pessoa fica triste porque não conseguiu aquela vaga. Mas certamente se não conseguiu, não é porque a pessoa não é capaz. É porque aquela vaga não tinha um perfil daquela pessoa. Então, não dá para desanimar, né? Não, até porque é muito melhor que ela não tenha conseguido. Porque se ela conseguisse naquela empresa, sem ter o perfil adequado, ela ia trabalhar insatisfeita, 2, 3 meses ela ia acabar saindo, ela não estaria ganhando o valor que ela acharia que deveria. Então, quando a gente consegue um emprego
que a gente ganha o que quer, que foi aquilo que a gente negociou, que todas as condições foram acertadas, a chance desse funcionário ficar perpetuar e crescer na empresa são muito maiores do que uma que não tem o perfil adequado. E assim, não conseguiu vaga na empresa particular, vai estudar para um concurso público, vai abrir o próprio negócio. Abrir o próprio negócio. Tanto curso de capacitação aí. Exatamente isso que nós falamos aí, Dânia. Por exemplo, se você não conseguiu o emprego no mercado privado, vai tentar um concurso público, mas você tem que estudar muito e a gente diz todas as dicas como passar. Você não passou no concurso público, aí justamente é o último capítulo do livro, que eu falo, não conseguiu emprego? Então vá trabalhar. Vá vender um cosmético, vender uma lingerie, vá vender confecção, vá vender alguma coisa na praia, vá vender uma coisa na feira, vá prestar um serviço, vá consertar um chuveiro. O que é que você sabe fazer? Vá fazer um bolo. Você sabe cozinhar? Vá fazer marmita. Então, depois que a pessoa lê esse livro, a pessoa só vai continuar sem trabalhar se não quiser. Todo mundo tem uma habilidade. Todo mundo tem uma habilidade e pode vender. E essa habilidade tem valor, não é preço, tem valor. E esse valor tem que ser reconhecido. Professor Dr. Sérgio Araújo, que eu conheço há bastante tempo, estou muito feliz com esse livro. Acho que esse livro vai ajudar muita gente. Lembrando que quem quer adquirir o livro, vai lá na Escariz, o livro está à venda, ou então... no www.vencendodesemprego.com.br. Muito obrigada. Obrigada a você. E a gente fica com a nossa entrevista de hoje por aqui. Lembrando que amanhã nós temos um encontro marcado aqui na sua TV Aperipê, no mesmo horário, a partir de 1h30 da tarde. A gente se encontra.